Guarde essa frase com você. O feito é melhor do que o perfeito. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Léo Oliver falando, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre esse assunto. O feito, ele é muito melhor do que o perfeito. Mas antes de começar, eu peço a você que não faz parte do canal, fique à vontade para fazer a sua inscrição. Você que já está no canal, deixe aquele like nervoso, todos ativem as suas notificações, sejam livres para comentar, curtir, compartilhar o que vocês quiserem. Esse assunto ele é muito importante para mim e eu acredito que vai ser muito importante para aquele que precisa ouvir essa mensagem. O feito, ele sempre é mais eficiente e melhor do que o perfeito. Tem gente que vive a vida esperando o momento ideal chegar, a oportunidade de ouro acontecer para tomar uma atitude. Tem gente que quer empreender, que quer estudar, que precisa pedir perdão a alguém, precisa ter aí uma atitude e fica esperando o momento ideal acontecer. E muitas vezes esse momento nunca vem. E em tudo isso, a vida vai passando e um segundo que se perde não se volta mais. E talvez você não esteja prestando atenção no valor da vida, porque nem todo mundo vai chegar a 100 anos. Talvez o tempo seja ainda menor do que aquele que você espera. E isso deve fazer você entender que a oportunidade nunca deve ser desperdiçada. E que oportunidade é essa? É a oportunidade que você deve criar. Você deve ser para ter e não ter para ser. Um dos livros que mudaram a minha mente é chamado de Os Segredos da Mente Milionária. Eu já li muita coisa, mas esse livro eu tenho um carinho especial por ele. Ele traz um arquivo de riqueza. Ele tem um hack muito bom que fala assim: preparar fogo e apontar. Significa que você não deve esperar o momento ideal acontecer para ter uma atitude. Você tem que tomar a atitude para que o momento ideal vá se formando durante o caminho. É isso que você deve fazer. Tem gente que quer casar e fica esperando aquele buffet específico, aquele momento especial, aquela ocasião especial. Espera tanto que muitas vezes o relacionamento acaba assim que você casa. E talvez se casasse, não chegasse ao fim. Ou de repente chega um filho inesperado. E aí tudo que você estava programando não vai acontecer mais porque as finanças, em sua grande maioria, vão ser destinadas ao filho. E aí? Até quando você vai ficar deixando para depois o que tem que ser feito ontem? Até quando a procrastinação vai ser a sua lei? E aí vai sobrar preguiça, vai sobrar desculpa, vai faltar coragem, mas também falta algo que nunca deveria faltar, chamado atitude. Não espere que a oportunidade de ouro chegue. Seja você a oportunidade de ouro que você precisa. Eu quero dividir uma história rápida com vocês da minha vida. O ano era 2016 e eu estava no Paraná, na maravilhosa, linda, que eu tenho muitas saudades, uma cidade chamada Londrina. E eu morava no bairro chamado, próximo do centro, para quem conhece, é o bairro Palmares. Naquela época eu trabalhava com o sistema de educação continuada à distância com a sigla chamada SECAD, que é da área de saúde. Quem conhece sabe. E era um negócio que se eu vendesse eu tinha comissão, se eu não vendesse eu não ganhava nada. E pela limitação de ter acesso a hospitais, que não é ambiente para representante, a questão também do sotaque em regiões diferentes também pesa. Você não ter uma identificação por ser autônomo e pedir dados cadastrais, dados bancários a um cliente que nunca te viu na vida, também é algo que pesa. Isso impedia, às vezes, da gente ter resultados. Digo a gente porque tinha outras pessoas que trabalhavam em outras regiões do país. E muitas vezes você estava numa cidade que você não conhecia ninguém, sem você ter apoio de ninguém, por livre assim, e somente sua responsabilidade. Isso aconteceu comigo várias vezes. Muitas vezes eu tive êxito, muitas vezes não. E no final do ano de 2016, eu prometi para meus pais que queria passar Natal com eles. Já tinha um bom tempo, anos que não vinha até este lar, até essa sala, até a casa deles. Eu senti saudade, senti necessidade de estar com eles. E prometi que viria Natal. E eu não consegui chegar no Natal. Porque os resultados dentro do sistema de educação continuada à distância não aconteceram. E eu estava na região que eu não conhecia muito. Eu tinha poucos meses, 2 meses naquele local. Então,
eu decidi sair e tentar alguma coisa em um lugar que não conhecia ninguém e sem saber ao certo o que eu iria fazer. Mas eu sabia que iria fazer. Então, tenha atitude. Não importa a situação adversa, tenha atitude e as coisas vão começar a acontecer para você. E eu saí naquele centro de cidade. Eu não quero aqui deixar a ideia de que você deve sair na louca fazendo as coisas, mas você deve ter o mínimo de cálculo e ir fazendo e corrigindo durante a caminhada para que as coisas aconteçam. Não fique estático diante do medo, só avaliando sem colocar as coisas em prática. A atitude é muito importante, sempre. E eu saí no centro daquela cidade e encontrei uma pessoa, uma família na verdade, e eles estavam precisando de uma pessoa que desse apoio a eles em uma prática muito conhecida no Sudeste, no Sul e no Sudeste, chamado de marido de aluguel, que é uma pessoa que faça as coisas da casa, do lar, de uma forma muito rápida. E eu precisava de capital para comprar a minha passagem. Então, quando eles me perguntaram se eu conhecia alguém, surgiu assim, eu fui passando pelo centro de Londrina, tinha um cara que vendia um carrinho de pipocas, mas ele tinha um problema na perna. E começou a chover, e ele não tinha como empurrar aquele carrinho. E eu ofereci ajuda, eu sempre fui muito proativo. E naquele momento ele me tocou nesse assunto. Eu falei, eu faço. Eu não sabia nem o que era. Um outro hack para você aqui. Aproveite as oportunidades que vão surgir no seu caminho. E vá se aprimorando durante a caminhada. Não fique esperando ter. Aproveite o que vai surgir para você. E o conhecimento e o resultado vem. Então eu aproveitei aquela oportunidade e disse, eu faço. E era para mexer com a elétrica, eu nem sabia como era, tomei choque pra caramba, mas entreguei o resultado a ele. E outras coisas surgiram, eu precisava de dinheiro rápido para comprar a passagem. E isso era entre o dia 20 e o dia 30. O Natal já tinha sido comprometido, então eu não avisei meus pais que iria passar o Réveillon com eles, porque um outro hack, entregue mais do que o que você promete. Então me calei diante da dificuldade e falei, eu vou chegar lá Réveillon, mas só falei para mim. Então fiz aquele trabalho, aquelas práticas que no momento eram rentáveis para mim. E então consegui a passagem para o dia 31 de dezembro de 2016, que saía de Curitiba. Entre Londrina e Curitiba dá quase 400 quilômetros, se eu não me engano. E como saía de Curitiba, só achei saindo de lá porque de Londrina eu não saía. Eu digo, eu preciso chegar até Curitiba. Então eu fui pesquisar uma outra passagem, a título só de informação porque eu estava quase sem dinheiro. Quase todo o capital foi investido na passagem. E aí quando chegou, eu fui pesquisar a passagem, quando eu olhei na internet, o preço era 10 vezes mais caro do que a passagem que eu tinha comprado. Então estava inviável. Corri para a rodoviária, isso era mais ou menos dia 29. Corri para a rodoviária, quando eu consegui trabalhar, fazer o dinheiro. Quando chegou o dia 29, eu corri para a rodoviária e pesquisei a passagem de coletivos, mas não tinha mais, estava tudo esgotado. Aí vem a questão, poxa, o que é que eu vou fazer agora? Não tem mais caminho para mim. Aí eu falei com poucas pessoas, e o pessoal disse, acho meio difícil, acho que você não vai conseguir ir. Mas eu nunca fui um cara acomodado, eu nunca me deixei influenciar pela situação que eu estava vendo. Eu sempre soube que eu posso exceder. Vá além do que você quer. Não importa se as dificuldades se plantarem na sua frente de forma talvez irreversível. Você pode, ponto final. E eu vou te mostrar no meu exemplo que você pode. Então corri para um aplicativo de internet chamado BlaBlaCar para pesquisar caronas compartilhadas. Até achei 3 pessoas, mas na manhã do dia 30, que era quando as pessoas estavam aí vendo se dava para sair, cancelaram todos os 3. Só tinha esses 3, os próximos só sairiam depois do Réveillon. Aí nesse momento a minha mente falou, não tem mais o que fazer, dei o meu melhor, não tem mais passagem de coletivo, não tem mais passagem de avião, não dá, eu não tenho como pegar carona compartilhada, e agora? São quase 400 quilômetros e o voo é amanhã às 17 horas, no caso do dia 30. E eu passei parte do dia matutando como buscar uma solução, e não encontrei. Chegou um momento que eu falei, não tem mais o que fazer, dei o meu melhor. Talvez seja a vontade de Deus, talvez seja aí livramento, o avião vai cair, blá blá blá, desculpas esfarrapadas. E eu, por ser muito corajoso, muito assim, de buscar uma solução, mesmo quando tudo está difícil, eu pensei o seguinte, eu preciso tomar uma atitude, meu dinheiro é muito pouco, então o que é que eu vou fazer? Já era noite, por volta de 20 horas, fui do bairro, quem conhece do bairro Palmares, ele fica próximo à BR.
E eu andei 40 minutos até um posto de combustíveis, me identifiquei ao segurança do posto, que já estava fechado, e perguntei a ele se aqueles caminhões que estavam ali iam para Curitiba. Ele disse não, porque aqueles caminhões estavam entrando na cidade, eu teria que ir 42 quilômetros do outro lado da cidade para conseguir, talvez, uma carona. E eu voltei para casa, não comentei a ninguém, a verdade a casa está vazia, não comentei a ninguém e disse, eu vou, não tenho dinheiro nem para voltar, se der merda no caminho, preciso ir. Naquele momento o Uber estava chegando na cidade, pedi um Uber e fui até o local que o cara falou. E aquele local não era onde sairia os ônibus, perdão, os caminhões, era um outro posto. E no meio do caminho fui conversando com o cara do Uber e o cara assistiu a minha história com muita... O cara é corajoso, hein? Isso já era próximo de meia-noite já, quando eu voltei, aquele trâmite todo de arrumar as malas. E aí eu falei, cara, não é aqui, é a 12 km para frente. O cara do Uber fez, velho, eu vou te ajudar porque eu tô vendo que sua situação é caótica. Não vou deixar você aqui não, vou te deixar lá, nem vou te cobrar. Então o cara me ajudou porque o cara viu a minha atitude. E aí eu fui com ele, fui conversando com ele, ele me deixou no local, no posto, realmente era a direção que eu precisava, o posto estava fechado, era um posto muito grande, tinha uma polícia. Eu cheguei, me identifiquei para os policiais, falei minha situação e falei o que eu estava fazendo ali. Todo mundo riu e falou, você é doido. Eu falei, ainda bem que eu sou doido. Isso já era 3 e pouca da manhã, não, 2 e pouca da manhã mais ou menos, e eu fiquei ali naquele posto, esperando amanhecer. Tinham vários caminhões. E aí, se não me engano, era gerente do posto, veio conversar comigo, eu expliquei a situação para ele, e ele foi conversando comigo, me dando coragem, e me disse que por volta de 5 horas as pessoas começavam a acordar. E aí, quando o posto abriu, 5 da manhã, começou os carros a se encostarem para abastecer, e eu comecei a pedir carona em carro pequeno, enquanto os caminhoneiros estavam acordando. E fui de caminhão em caminhão. O pessoal até aceitou me dar carona, depois de eu explicar a minha situação. Iam para Curitiba, mas ainda iam trabalhar na cidade. E meu voo era 17 horas e o check-in tinha que ser feito até 16. E eu fui pedindo carona a um, e a outro, e a um, e a outro, e nada mudava. Quando deu próximo de 8 horas da manhã, encostei um carro, e eu pedi carona nesse carro, esse motorista, e ele tá levando uma pessoa apenas, e falou, cara, eu tô indo pra lá, mas eu tô levando esse passageiro, e eu não sei se ele vai concordar. Eu falei, velho, por favor, fala com ele, dá o meu jeito aí, eu vou até na mala, mas dá um jeito aí. Aí o cara falou com o passageiro até é uma pessoa de fora do país, tava bem sonolento, só queria descansar, e esse cara me falou, não, dá pra você ir, agora você tem que contribuir com o caminho. Eu falei, todo o dinheiro que eu tenho eu vou te dar. Quanto é? 50 reais. O cara fez, velho, não dá. Eu falei, é o que eu tenho, o único que vai na roda, no pneu, mas você vai me levar por esse dinheiro. E tinha algumas moedas a mais. O cara aí aceitou. Então eu venci. Eu consegui pegar a carona. O cara me levou até Curitiba. Cheguei lá, faltando muito pouco. Ele me deixou na entrada da cidade. A gente acabou fazendo amizade. E ele me guiou, pega um coletivo aqui, ainda tinha algumas moedas. Peguei o coletivo e fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, faltando 20 minutos por hora do check-in. E consegui pegar o meu voo para Salvador. Qual é a moral dessa história? É que eu tive diversas situações que poderiam me paralisar, mas eu não me rendi a nenhuma delas. E vim. Eu estou poupando até os detalhes aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que você nunca deve se render, até você conseguir. E você tem que tomar a atitude de conseguir hoje, agora, porque o tempo está passando. Eu não vou me prolongar muito nesse assunto, só queria mesmo trocar essa ideia com vocês, dar esse exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Voltei para casa a tempo de passar o Réveillon. Minha mãe foi pega de surpresa, chorou, me deu um abraço, já tinha alguns anos que a gente não se via. E eu fui feliz naquele momento e muito grato ao Criador por ter me dado a sabedoria e a coragem que eu precisava de colocar em prática aquilo que eu queria e no final conseguir. Espero que essa história inspire você que está assistindo a ir em busca daquilo que você quer. Até o nosso próximo conteúdo. Um abraço.